Agora, quando você visitou o inferno, havia lá um ponto onde você experimentou o que as pessoas lá estão experimentando em algum grau? Sim, experimentei. Cid, eu experimentei 2 vezes. Foi por volta da 20ª vez no inferno. Eu fui para o inferno todas as noites, 3 horas por noite, por 30 noites. 30 noites? Você deveria estar desejando que aquilo acabasse. Oh, sim. Nós podemos tratar disso. Paz e graça a todos os que me assistem, eu sou o Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você acredita que nesses últimos dias Deus possa revelar algo além do que já foi revelado na sua palavra, na questão de sonhos, visões e revelações? Você acredita que Deus ainda se comunica com os seus filhos de outras formas além do que está revelado nas Escrituras? No vídeo de hoje vamos estar trabalhando um pouco dessa questão muito polêmica entre os pentecostais e os tradicionais, a questão das revelações. Seria possível que Deus revelasse algo além do que já foi revelado nas Escrituras, a revelação especial? Além disso, Deus ainda se comunica com os seus filhos através de sonhos, visões e revelações? Isso é possível nos dias atuais? Por que eu estou trazendo esta matéria? Por que eu estou trazendo este assunto? Porque muitas situações heréticas aconteceram justamente produzidas por revelações, supostas revelações. Muitas heresias e muitas seitas surgiram por conta dessas revelações, adivinhações e por aí vai. Então há uma preocupação da minha parte no tocante a isso, tá certo? E se você procura na internet, você vai ver uma gama de vídeos na internet que trabalham justamente essa perspectiva deste assunto, o assunto das novas revelações, tá certo? Eu mesmo, no princípio da minha fé, eu fui impactado por um livro chamado A Divina Revelação do Inferno, da Mary Baxter, tá certo? Eu vou passar este vídeo aqui para você ver o vídeo e depois eu vou tecer um comentário em cima deste vídeo, só para a gente ter ideia do que está acontecendo dentro desta matéria. Veja o vídeo. Olá, aqui é Cid Volt. Seja bem-vindo ao meu mundo, que é naturalmente sobrenatural. Céu, inferno, essas são coisas naturais. Eles não são fantasia, mas você decide por você mesmo. Eu quero lhes apresentar a minha convidada, Mary Catherine Baxter, porque em abril de 1976, às 2 da manhã, você teve um convidado surpresa. Diga-me o que aconteceu. Bem, eu estava em oração e Jesus Cristo apareceu a mim em forma humana. Havia uma luz brilhante entrando em meu quarto e quando a luz clareou, lá estava Jesus. E ele disse: eu apareci a você por uma razão e propósito. Eu te levarei uma jornada e lhe mostrarei as profundezas, os graus e os níveis de tormentos do inferno. Ele disse isso para que o mundo inteiro e não para um punhado de pessoas. E explicou-me como diante de mim haveria horrores, tristezas e luto. Porque eu, na verdade, falaria com alguns dos mortos no inferno. Eu teria de registrar isso. Agora, quando você visitou o inferno, havia lá um ponto onde você experimentou o que as pessoas lá estão experimentando em algum grau? Sim, experimentei. Cid, eu experimentei 2 vezes. Foi por volta da 20ª vez no inferno. Eu fui para o inferno todas as noites, 3 horas por noite, por 30 noites. 30 noites? Você deveria estar desejando que aquilo acabasse. Oh, sim. Nós podemos tratar disso agradavelmente agora. Voltando em 1976, entretanto, eu sei que você realmente nem mesmo gostar de falar muito sobre isso, não? Não. Por quê? Porque isso me incomodava, porque as pessoas que vão para o inferno estão perdidas. Não há mais esperança para eles.
Ok, primeiramente, onde o inferno está localizado? No centro da Terra, e é no formato de um corpo humano deitado de costas. E há diferentes níveis, diferentes graus, diferentes fogos de tormentos. Como alguém entra no inferno? Através de um portão de entrada. Mas diga-me, Eles são como túneis, são uns tipos de túneis em um tornado, eles giram ao redor e voltam novamente para a atmosfera e estão ligados ao fundo da Terra. E eles chamam túneis, e Jesus os chama de portões do inferno. Isso é quando eles morrem, eles rejeitam a Deus, eles na verdade escorregam e caem por esse túnel no inferno. ok, e agora voltando à pergunta original que eu tinha feito a você, sobre como é estar no inferno como pessoa que está separada de Deus. Bom, isso aconteceu lá pela 20ª noite. O Senhor falou-me e disse: você não me verá, mas estou aqui. Ele disse: é algo pelo que você precisa passar, por essa revelação, porque você tem que saber o que você sabe que isso é real, como João em Apocalipse. E quando ele disse isso, ele se foi e não podia vê-lo. É uma presença maligna, um demônio maligno. Eles chegaram e tocaram-me, e eles disseram: teu Jesus te abandonou. E quando eles fizeram isso, foi com milhares de lâminas através do meu corpo. E eu estava na forma de espírito, mas eu tinha todos os meus sentidos. Meu corpo estava em casa, na cama. Eu entendia tudo. Eu entendia por que as pessoas estavam no inferno, os gemidos e os gritos. Então, um outro demônio chegou e eles disseram: nós vamos te colocar neste compartimento. E Jesus te deixou. E eles estavam rindo e zombando. Eu fui colocado em uma área onde o fogo corria ao redor dos meus pés, e na cela eu via queimar. E na verdade eu sentia ele me queimando. Eu estava em espírito e estava queimando minhas pernas, estava queimando. Eu gritava e gritava. Eu disse: Jesus, onde você está? E eu comecei a citar a palavra de Deus. E quando eu fiz isso, os demônios gritaram e se afastaram. E eu dizia: no sangue de Jesus sou redimida, sou salva. O que estou fazendo aqui? Porque era como se eu fosse uma pecadora perdida. Sim, e você me disse que era capaz de sentir? Sim. O que você foi capaz de cheirar? Cheiro de fedor, de esgoto, cheiro de carne queimada e apodrecida. O ar era tão fedido que você mal podia respirar. E a pior parte foi os gritos dos mortos, os gemidos e suspiros de arrependimento. Além dela ter estas supostas revelações extra-bíblicas, porque se é uma nova revelação, então é algo que foi revelado extraordinariamente além daquilo que já foi colocado como revelação pelas Escrituras. Ela no livro, ela trabalha certas perspectivas que não estão nas Escrituras, então é uma nova revelação e isso é complicado. Se o anjo do céu vos trazer um outro evangelho, uma outra mensagem que não seja a nossa, aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos anunciando, que seja maldito, disse o apóstolo São Paulo, irmãos. Então devemos ter muito cuidado, tá certo? No tocante a isso. Por esses dias eu encontrei uma certa pastora dizendo que passou 15 dias no inferno. Veja o vídeo. Agora sim, você não tem uma coisa para falar, não quero que ela fique chateada. Dizem que o seu testemunho é muito parecido com o de uma americana, da Mary Catherine, que ela fez, né, lançou o livro Divina Revelação do Inferno. E falam que inclusive ela tem o mesmo relato que o seu. Que o inferno, ela foi até o inferno, que era o formato de um corpo humano. Você estaria copiando a Mary Catherine? Claro que não. Primeiro que, quando eu passei por essa experiência, eu não tinha conhecimento de que alguém tinha ido ao inferno. Então, eu não estaria copiando, porque na realidade eu tinha acabado de me converter ao Senhor, ao cristianismo, e por algumas experiências eu recebo do Senhor uma missão de que eu fui chamada para ter alguns arrebatamentos e que eu deveria ter um preparo para isso. Por isso você vai para o inferno? Exatamente. Eu não fui no inferno. Algumas pessoas dizem que foram ao inferno e estavam na igreja, num culto, teve um desmaio e o. Mas você estava onde nesse momento que você foi lá pro culto? Eu estava na casa de uma pastora. Mas foi tipo assim, regressão? Não, não foi uma regressão. Eu fui preparada em orações, lendo a palavra. E num determinado período, o Senhor falou para mim que eu entraria nesse quarto e ficaria ali durante um período. Você sabia que você ia para o inferno? Sabia, porque ele falou para mim: o inferno tem um formato de corpo humano,
você não vai ser a primeira pessoa a descer ao inferno, você não vai ser a última pessoa a descer ao inferno. Deixa, mas por que eu tenho... Por que tem o corpo humano? E o que você sentiu? Vai, aí você foi pro inferno. E aí quando eu deitava, o meu corpo meu espírito era desprendido do corpo. Como é que sente isso? Como se fosse um calafrio, como se eu fosse sendo expulsa do corpo. Você foi sozinha? Você disse que estava acompanhada de anjos, né? Acompanhada de anjos. Aí te empurraram. E na minha frente havia um túnel. E eu entrava nesse túnel com os anjos. Eu não ia onde eu queria, eu ia onde eles me levavam. E os anjos podem entrar no inferno? Podem. Entendi. E o que tem lá no inferno? Quando você entrou, qual foi a tua primeira impressão? Você não ficou morrendo de medo? Com certeza. Há um terror, porque quando se trata desse lado físico, a gente tem recursos humanos que faz com que a pessoa não tenha medo, né? Ou quando passa por algumas situações, a gente possa buscar alguns recursos para isso. Mas quando se trata de mundo espiritual, é algo que é novo, é algo que está além do nosso alcance. Eu fui descendo pelo tubo da garganta do inferno, e à medida em que eu descia, eu não descia como um solto. Eu ia descendo com os anjos de uma forma gradativa. A iluminação que eu tinha eram os anjos que iluminavam o inferno com as roupas resplandecentes. Que viagem isso. E o que tinha lá? A parede era preta? Não, ela tinha um formato com uma crosta verde. Era como se fosse uma fossa humana. Uma garganta de fumante. Uma garganta. Uma fossa humana. E à medida em que eu observava, nós íamos caindo dessa forma gradativa. A atmosfera daquele lugar, na área em que eu estava, descendo na garganta, era uma atmosfera gelada, morta. Mas eu preciso relatar um detalhe. À medida em que eu fui desprendida do corpo físico, então você não tinha mais entrada. Não, para a entrada ao mundo espiritual, o tempo para. Ele para de fato. Isso é bom. Ele não continua. E à medida que a gente ia descendo... só não é bom para quem está no inferno, né? À medida em que nós íamos descendo aquela garganta, atmosfera gelada, eu comecei a ouvir milhares de vozes de gritos humanos. Ai, que horror. E eu não sabia de onde viria. O que mais te chocou lá, pastora? Não, e ainda todo o inferno ele é chocante, porque... O tempo todo? O tempo inteiro. Você ouvir relato de pessoas que estão ali, que estão presas, que pedem para voltar. E não saem mais? Vão sair para o julgamento do juízo final. Entendi. Qual é o pecado que mais leva as pessoas para o inferno, você acha assim? A Bíblia diz que o pecado não tem tamanho, não tem peso. Qualquer pecado é igual. Pecado é igual diante de Deus. Você cobiçar a mulher alheia e estuprar uma criança é igual. A palavra diz que o pecado... Mas, pastora, pecado é pecado. Eu não estou aqui... Mas a gente não peca o tempo todo. Eu não estou aqui para dizer que... Claro. Não, né? claro. Só estamos perguntando a sua opinião. Mas a gente não peca o tempo todo, né? Porque a gente peca o tempo... Não é complicado... Por favor, mas é uma se arrepender, não tem problema. Não, eu acho que não é complicado evangelizar colocando medo nas pessoas. Olha, se você fizer isso, você vai pro inferno, hein? Porque o tempo todo a gente acaba pecando, né? Claro. Esse evangelizar, colocando medo. Se arrepender, não tem problema, não é isso? A Simone tá com medo de ir pro inferno. Eu tô com medo, pastora, eu tô com medo, viu? Eu vou... eu vi, onde você vai parar no inferno? Ai, meu Deus, onde eu vou parar, pastora? Pelo amor de Deus. Na realidade, eu vim aqui relatar as experiências pelas quais... Eu não estou dizendo aqui que não acredito que Deus possa se comunicar de muitas formas, de várias maneiras, para a sua igreja. Eu acredito que Deus se revela, eu acredito que Deus se comunica com os seus filhos de forma geral. Só que, de forma especial, tudo já foi revelado nas Escrituras para a salvação do descrente, incrédulo, pecador, tá certo? Então, revelação para a salvação está aqui. Nós não precisamos de uma nova revelação, tá certo? Eu acredito que se eu for fazer uma perícia dentro dessas revelações pelas Escrituras, é heresia. É pura heresia, puro modismo, puro fanatismo religioso, tá certo? Então devemos ter muito cuidado, também ter o dom de discernir, o discernimento, para que possamos saber se essas revelações provêm de Deus, irmãos. Isso tem engoldado muitas pessoas, tem confundido a mente das pessoas a ponto delas acreditarem nisso aí. Eu fui ver
E eu fui fazer uma pesquisa com base naquilo que a Mary Baxter falou, e ela já tem 8 livros: a Divina Revelação do Inferno, a Divina Revelação do Céu, a Divina Revelação dos Anjos, e por aí vai. Quer dizer, não só ficou numa só revelação. Então Deus está revelando a esta mulher algo mais do que já foi revelado nas Escrituras. Isso é complicado. Eu não acredito particularmente que isso deva ser levado a sério. O cristão, quando tem o discernimento do Espírito Santo como dom atuante na sua vida, ele discerne todas as situações espirituais que possam se manifestar na sua frente, tá certo? Eu acredito que Deus se revela, como eu já falei, acredito. Deus se revelou a Cornélios. Cornélio não era crente, era um centurião romano, pagão, mas que recebeu uma revelação da parte de Deus para encontrar o apóstolo São Pedro, tá certo? Então Deus se revelou a um homem ímpio. Paulo se converteu por uma revelação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito em revelações de Deus para essas obras específicas que Deus quer realizar. Agora, essas situações aí fogem à regra das Escrituras. É um novo evangelho, um outro evangelho que não é o de Cristo. E eu peço a você que busque de Deus o dom de discernir os espíritos para não serem engoldados por essas heresias ditas por pessoas, supostos cristãos, que estão causando mais dúvidas nas mentes das pessoas do que propriamente edificação. Eu não acredito que Deus, para chamar a atenção da sua igreja, tenha que revelar 1, 2 ou 3 a questão do inferno, irmãos, porque toda a revelação acerca do inferno está nas Escrituras. Toda a revelação acerca da salvação está nas Escrituras. O Espírito de Deus ainda está atuando na igreja nos dias atuais. Então não precisamos de novas revelações além do que já foi revelado para a salvação daquele que crê. Tá certo? Não estou dizendo que Deus não se comunique com a sua criação. Deus se comunica, mas só que revelação para a salvação está aqui, nas Escrituras, palavra de Deus. Então que Deus te ajude, te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Espero que este vídeo possa ter ajudado a você crescer no conhecimento da palavra de Deus, da sua vontade, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha aí, comenta no rodapé, compartilha este vídeo, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível, em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ative o sininho para receber de graça todos os vídeos que nós vamos estar postando aqui para a glória do nome de Jesus. Amém? Paz e graça a todos.